tive uma história bem interessante nesse meio corporativo, né? Trabalhando em empresa por quase 30 anos. E eu diria assim, eu sou uma pessoa que desde muito pequeno gostava muito de aprender e de estudar. Então essa é uma coisa que veio comigo, né? Eu costumo dizer que antes de eu entrar na escola eu era um fera em matemática, né? Minha família me demonstrava para os amigos que eu fazia contas bem complexas, né? Então eu já trouxe isso. Só que, por outro lado, eu era uma pessoa muito tímida também. Então eu fui convivendo com essa necessidade de estudar, de aprender, de gostar disso, com a timidez. E até eu entrar na faculdade, eu sou engenheiro, sou formado em engenharia eletrônica pela UFRJ. E assim que eu formei, entrei no meu primeiro trabalho como engenheiro. Eu fiquei alguns primeiros anos de carreira trabalhando como engenheiro em algumas empresas, passei por algumas empresas, até a partir do segundo ano já comecei a me deparar com a necessidade era uma necessidade que as empresas têm e que eu tinha habilidade, que era liderar pessoas. Então eu comecei a já ter equipes para tratar com pessoas e dar resultado com pessoas. E sem preparo nenhum, Gleb, não existe. A gente não aprende lidar com isso nem no ensino fundamental, nem no médio, nem na faculdade, nem nas pós-graduações que eu fiz. Se não for algo específico para isso, a gente simplesmente não aprende a lidar com isso. Então eu tive essa oportunidade muito cedo de ser exposto a esse tipo de situação. E eu tinha uma vontade de querer fazer isso mesmo, de lidar com pessoas. E fui acabando sendo muito rapidamente alçado a posições oficiais de liderança. Atingi a posição de coordenador e depois de algum tempo virei gerente. Eu costumo falar em outros podcasts que a minha promoção para gerente se deu numa mensagem de 10 segundos na época, meu líder. Ele passou por mim, eu estava no chão de fábrica e falou: a partir de amanhã você é o gerente dessa área aí, boa sorte, foi embora. Então a gente se depara com uma das questões que acontece muito, acho que tem muitas empresas que tentam preparar as pessoas, o fato é que a gente percebe uma falha muito grande nas próprias pessoas se prepararem para assumir esse tipo de situação. E eu fui lidando com isso, e por outro lado eu trazia uma coisa que era minha, eu diria que a gente pode chamar isso de intuitivo, ou uma necessidade de me desenvolver. Então, todo o tempo que eu estava na indústria, assumindo posições, assumindo mais responsabilidades, tendo bons resultados, eu também trabalhava por conta própria em autodesenvolvimento. Então, muito cedo eu me deparei com as questões da mente, eu estudei a programação neurolinguística, eu fiz alguns tipos de terapias no sentido de buscar me entender por que eu tinha tanta timidez, por que algumas coisas aconteciam comigo, porque eu tinha algumas dificuldades na hora de lidar com as pessoas. E eu ia buscando linhas para lidar com isso. E eu fui fazendo isso ao longo da minha carreira. E de forma que eu diria assim, que não foi por coincidência, eu fui tendo muito sucesso muito rápido. Então, numa idade ainda jovem, eu assumi uma posição de gerência geral de uma unidade inteira de fabricação e passei a ter alguns resultados muito bons com isso. E a partir daí eu fui crescendo e tendo mobilidade até de vários locais. Tive uma experiência internacional muito forte na minha carreira, uma coisa que eu tive essa oportunidade também de conhecer outras culturas, outras pessoas, entender como que muda completamente a linha de pensamento e a forma como você tem que lidar com as pessoas em outras culturas, até atingir uma posição de diretoria. Então, eu fui diretor de uma empresa por alguns anos e há praticamente 2 anos atrás eu encerrei essa carreira corporativa e comecei a repensar a minha vida. Vou voltar a buscar me recolocar, tive algumas oportunidades, conversei com várias empresas, mas eu tomei uma decisão de seguir a minha missão. E qual que é essa missão? O que foi uma coisa comum nesse tempo todo, nessa trajetória que eu falei muito rapidamente aqui? As pessoas que trabalharam comigo, elas passaram a ter grande ascensão também profissional, principalmente as que almejavam ter posições de liderança. Então, muitas pessoas que foram meu liderado passaram a assumir posições de liderança. E foram vários casos. Tanto quando eu deixei essa última posição que eu estava, a minha equipe direta, que eu tinha quando eu era o gerente geral de uma unidade, todos eles assumiram ou posição de gerência geral ou de diretoria, atingindo excelentes resultados também. Eu aproveitei esse tempo para fazer uma avaliação. Por que isso tudo aconteceu? Então eu fiz essa avaliação da minha vida, de tudo que eu fiz ao longo da minha vida, que me ajudou a me desenvolver e ter os resultados, e me ajudou também a desenvolver os meus liderados para eles terem resultados também.
E eu consegui chegar a várias conclusões nesse tempo, várias conclusões. Uma conclusão bem importante, assim, que é bem óbvia, que as pessoas falam muito, mas que eu vejo muito pouco prática, é que eu me dediquei muito a aprender como conhecer as pessoas e como gerenciar as pessoas a partir do que elas realmente trazem, não a partir daquilo que só eu trago. Então, toda vez que você vai querer conversar com alguém, existia ali o que eu chamo de coemergência, daquilo que eu senti com o que ela sentia. E quando você leva os dois em consideração, você começa a ter você vai para um terceiro campo que é muito mais fértil. E as pessoas passaram a se desenvolver muito. E eu ouço muito hoje, quando encontro pessoas que trabalharam comigo, falam, pô, com você eu tive os melhores resultados da minha carreira, eu cresci mais, eu aprendi mais, eu me desenvolvi mais. Né? Então esse é um dos segredos para você realmente atingir excelentes posições. As posições geralmente são dadas para as pessoas que têm os melhores resultados. E eu entendo que é possível você ter liderados que trabalham muito bem, com muita produtividade, crescem muito, têm excelentes resultados, sem com isso você ficar, como eu ouvi muito ao longo da minha vida, várias pessoas, não, eu não quero subir, eu não quero crescer, porque senão eu viro escravo da empresa, eu não tenho mais vida pessoal. A minha experiência não é essa. A minha experiência é que, de vários momentos, nós temos que nos dedicar muito, trabalhar muito, não estou dizendo isso, mas a gente começa a trabalhar muito mais eficientemente. E essa eficiência passa pela nossa capacidade de liderar pessoas. E liderar pessoas é o que realmente faz a diferença. A diferença entre você ser um excelente líder é que você tem que ser um excelente líder de pessoas. Tá? Então, eu transformei essa experiência toda que eu tive nesses 30 anos, né, com muito problema, né, muita coisa boa e muita coisa não tão boa assim, muita puxada de tapete que eu tive, muitas coisas que eu errei e várias que eu acertei. Eu compilei isso e eu chamei no método. Né? Seria um método passo a passo para as pessoas poderem repetir várias coisas que eu fiz que deram certo de uma forma que elas tivessem uma evolução rápida e pudessem atingir esse ponto da carreira que elas olham como passa a ser um excelente líder de pessoas, passa a ser uma pessoa que domina de forma ampla a área que ela está atuando e passa a ter resultados excelentes. E quando você junta essas coisas todas, essas são as pessoas que as empresas querem promover. Né? Então, minha experiência é essa. Pessoas que tiveram esse contato comigo foram promovidas e é isso que eu quero passar de forma o mais rápido que eu puder para as pessoas que estão trabalhando comigo. Os meus alunos, já tem vários, e a gente tem essa missão de vida, fazer as pessoas melhorarem, ter uma liderança positiva, proativa e de excelentes resultados.